Quanto mais o tempo passa, melhor o anime de Bleach fica. Foram quase 10 anos sem continuação em anime, mas esperar valeu a pena, porque a cada episódio é um... Fala baixo, né? É triste quando eu obrigo a me censurar pra evitar problema com o YouTube. Bleach certamente tem muitos diferenciais. Sem dúvidas, é uma obra muito divertida, seja em mangá ou em anime. Mesmo assim, muita gente não deu chance pra Bleach ainda, em parte porque é muito grande. E alguns até começaram a assistir ou continuam assistindo até o presente momento, só que não gostam muito. Tem várias críticas que... De todo modo, eu acredito que esse vídeo vai ser muito útil, tanto pra quem já viu Bleach quanto pra quem não assistiu Bleach ainda. Mas, independente de qual for o seu caso, se você gostar desse vídeo, você já sabe o que fazer, né? Agora, sem enrolação, vamos pro vídeo. A história de Bleach acompanha a jornada do digníssimo Kurosaki Ichigo, um rapaz estiloso que tá no ensino médio e é complexado há um bom tempo porque perdeu a mãe durante um ataque aleatório de um bicho piruleta chamado Hollow. Um belo dia, o Ichigo descobre a existência de Shinigamis, seres sobrenaturais responsáveis por manter o equilíbrio e a estabilidade entre os mundos. Então, dentre outras coisas, os Shinigamis são os principais responsáveis por proteger a humanidade de ataques de Hollows. No entanto, devido a certas complicações, a Shinigami, chamada Rukia, que ele conhece, acaba transferindo parte da energia espiritual para ele. Isso faz com que ele despertasse poderes de Shinigami, mesmo tecnicamente ele sendo um humano comum. A Rukia acaba se enturmando com a galerinha do Ichigo, eles acabam ficando muito amigos, só que a Soul Society, terra dos Shinigamis, não é um lugar que perdoa essas coisas com muita facilidade. A Rukia é tratada como uma criminosa e é condenada à morte. Nisso, o próprio irmão dela, que é um cara muito cabuloso do Tribunal das Almas, vem buscá-la pra executar ela lá no Tribunal das Almas depois de um tempo. Obviamente, o Ichigo e os amigos dele não iam deixar isso barato, então a história vai seguindo a partir daí, com ele descobrindo melhor sobre os poderes sobrenaturais dele, não só de Shinigami, porque o Ichigo é praticamente tudo que existe. Ele é Shinigami, ele é Hollow, ele é Quincy, ele é Fullbringer, ele é tudo. Enquanto eles vão conhecendo os demais mundos, como é que tudo aquilo funciona, o porquê que a Rukia tá sendo presa, vão resgatar a Rukia, resgata a Rukia, e a história vai passando, vai passando, vai passando, enquanto ele treina arduamente, com muito afinco, pra salvar todo mundo. Muitas pessoas não entendem isso em Bleach, mas não é como se o Ichigo nunca tivesse um objetivo, ou como se ele fosse seguindo a maré, igual ao Denji de Chainsaw Man, ou igual ao Itadori de Jujutsu, por exemplo. Ele sempre teve o mesmo objetivo em mente. Só que as pessoas acham que ele nunca teve nenhum objetivo, porque elas não concordam, elas não valorizam o objetivo de salvar todo mundo do protagonista. Mas fato é que, desde o começo, tudo que esse menino quer é salvar todo mundo. O problema disso é que varia muito de circunstância. O todo mundo muda conforme o perigo que aparece. Então dá a impressão de que ele tá seguindo a maré, mas no final das contas, essencialmente, é sempre a mesma coisa. Olha, Vitor, não sabia que tinha contexto pra isso, mas objetivo merda, né? Aí já é um negócio mais discutível. O ponto é que enquanto eu tava descrevendo a proposta pra vocês, eu já acabei soltando duas das principais críticas que as pessoas costumam ter com relação a Bleach. A primeira é de que o protagonista não tem objetivo nenhum, o que não é verdade. E a segunda é que Bleach é todo furado porque o Ichigo é tudo, né? Então toda vez que tem um problema, um vilão muito forte, eles não conseguem derrotar, o Ichigo acaba ganhando um poder novo de uma raça que tecnicamente ele não deveria ter, entendeu? Mas, sem entrar muito nessa pauta do quanto Bleach é furado e o porquê, vamos mudar um pouquinho a nossa perspectiva para o seguinte fato. Bleach é divertido para caramba. A invasão do Ichigo e dos amigos dele na Soul Society pra resgatar a Rukia é sensacional, é muito legal esse arco. Todos os arcos posteriores que estão conectados, que tem relação à traição do Aizen e tudo mais, é um melhor do que o outro. Até os arcos fillers no meio do caminho, que são exclusivos do anime, muita gente tem birra porque muitos deles não são canônicos e tudo mais, agregam bastante valor pra história. Eles fazem sentido. É diferente do que a gente estava acostumado a ver em Naruto, que eu acredito que aqui no Brasil foi o grande responsável por fazer as pessoas terem essa birra danada de filler. Claro, você tem algumas coisinhas aqui e ali, tipo o arco dos Bounties, que eu acho que a maioria concorda comigo, que é chato pra caramba. Só que praticamente 1/3 do anime de Bleach é filler. E desses fillers, quase nada é inútil. E mesmo que as pessoas acham chato, acaba tendo contexto, acaba tendo uma certa utilidade. Tudo bem, eu entendo. Os fillers em Bleach, por bem ou por mal, eles mudam o pacing, eles afetam o ritmo da narrativa. Isso é inegável. O ponto é o quanto de valor os fillers, de maneira geral, conseguem agregar pra lore, pra história de Bleach. E na minha opinião, muito.
Claro que não todos os fillers, mas você tem alguns fillers, como os das Zanpakutos, ou como esse filler aqui, que eles clonam todo mundo, e aí todo mundo luta contra todo mundo, que agrega bastante valor pra história. Por exemplo, no mangá, depois que o Ichigo derrota o Aizen, ele do nada perde os poderes assim, ó. E aí começa o arco dos Fullbringers, que não é filler. Muita gente acha que é filler, mas não é filler. E no anime, por causa do filler, do real filler, a gente vê o Ichigo gradualmente sofrendo, porque lentamente ele tá perdendo a energia espiritual dele. Até que ele tem uma despedida super emocionante com a Rukia e com o pessoal. Aí começa o arco dos Fullbringers. Só que no final do arco dos Fullbringers, a galera volta pra botar a energia espiritual no Ichigo de novo. Isso fica muito mais legal depois que você assiste o filler no anime, entende? Da mesma forma, se não fosse a presença do Kubo na staff, se aqui no Brasil a gente não tivesse acesso a essa informação, a galera ia pegar no pé da Bankai da mina lá, mesmo sendo um negócio absurdo que foi feito pelo próprio autor, só porque não tem no mangá. Então, essa birra que muita gente tem com filler, a torta e a direita, sem distinção, sem contexto, não faz sentido. As pessoas não olham um contexto antes, elas não pegam caso a caso, elas generalizam. Esse que é o grande problema das pessoas que detestam filler, sabe? Mas enfim, eu acabei fugindo do que eu ia falar, virou um breve desabafo, peço desculpa. Eu vou deixar no vídeo porque eu acho que é importante. Esse é um assunto que eu não tinha tocado ainda com vocês aqui no canal, vale a pena deixar. Engraçado porque relacionado a tudo que eu falei até agora, que mais pega pra mim, acho que a única coisa que me incomoda de verdade, assim, dessas pessoas que adoram ficar criticando o Bleach, a torta direita, acaba sendo que tem muita gente que fala que depois que o Ichigo derrota o Aizen, o negócio fica insuportável. E não é bem um julgamento às pessoas que pensam dessa forma, é mais uma falta de entendimento da minha parte, sabe? Eu não consigo entender o porquê que as pessoas elas acham isso. Se você souber, inclusive, por favor, me explica nos comentários, porque eu de verdade não consigo entender. Eu tenho algumas críticas com relação ao arco dos Fullbringers, inclusive, eu diria que dá pra gente criticar Bleach desde que a gente pense minimamente no sentido de algumas coisas. Só que voltando pro ponto que eu falei alguns minutos atrás, Bleach é divertido. Ah, Vitor, mas diversão é um negócio subjetivo. Tudo bem, concordo, mas o ponto é que a maioria das pessoas, independentemente da idade, da cultura, pessoas do Brasil, nós, do outro lado do mundo, com uma cultura bem diferente da dos japoneses, gostamos, em grande quantidade. Vocês já pararam pra pensar por que isso acontece? Tudo bem que a história inteira tem um punhado de coisa que se você parar pra pensar muito estraga, isso é fato. Mas o grande ponto forte de Bleach não tá no world building. O grande ponto forte de Bleach também não tá na lore profunda e um desenvolvimento super diferenciado de personagem, nem nada do tipo. Os maiores pontos fortes de Bleach todos tem a ver com o uso eficiente de conceitos brabíssimos que são apresentados para o público de um jeito muito maneiro, muito estiloso. E exemplo disso, gente, não falta. As Zanpakutos, que são as espadas usadas pelo Shinigami, são um bom exemplo. Da mesma forma, a gente tem as Chikais, que são a forma incompleta das Zanpakutos. Depois a gente tem as Bankais, que são a forma verdadeira. Só que as Bankais têm, entre aspas, estágios. Então formas incompletas como essa já são absurdas, mas as formas completas são melhores ainda. Além disso, a gente tem os Hollows. Junto dos Hollows, a gente tem as evoluções conhecidas como Arrancars, as técnicas dos Arrancars, dando destaque pro Zero, que é uma técnica que eu acho absurda, sem mencionar os Espadas, que são a elite dos Arrancars e as suas transformações, que também são muito legais. As temáticas dos mundos todos, a temática do Ecomundo é muito legal, a temática da Soul Society é muito legal. O mundo humano não tem muito o que falar porque é ordinário, né? É um mundo que a gente já tá acostumado. Mas ele casa muito bem com esse conceito de mundos entrelaçados, sabe? E os exemplos não param por aqui. A gente tem o Tribunal das Almas, a estrutura, como é que dá a hierarquia dos capitães, que não sei que tem. A gente tem os Quincy's, a história dos Quincy's, como é que o conceito dos Quincy's foi formado, o porquê que eles estão fazendo uma revolução, que não sei o que. E aí você tem o Deus das Almas, e você tem a tramoia do Aizen, que se conecta ao arco dos Quincy's, e aí você tem a divisão Zero, e vai indo, vai indo, vai indo, e vai indo. E é muito conceito muito legal, que é envelopado de uma forma muito interessante. É estiloso de ver. Os personagens, eles têm estilo, eles têm charme, eles têm carisma. E falando nos personagens, vale dizer, Bleach não tem personagens muito complexos, não. E no geral, os personagens não são profundos. Mas, gente, eles não precisam ser. Tem muita gente que acha que profundidade é igual a qualidade. E não é verdade. Nem todo personagem complexo vai ser um bom personagem. Nem todo personagem profundo vai ser um personagem bem desenvolvido. Tampouco, isso vai deixar a obra mais ou menos popular. Se isso fosse um pré-requisito obrigatório, Bleach nunca teria ficado tão popular quanto ele é hoje. Nunca. Até porque os principais diferenciais dos personagens da obra de Bleach têm a ver com carisma. 100% carisma.
Por favor, não me levem a mal. Eu não estou dizendo que eles não têm desenvolvimento nenhum. Não é isso. Estou dizendo só que eles não são muito complexos nem muito profundos. Existe um desenvolvimento, a gente precisa de um certo contexto para se identificar com os personagens, isso é básico. Só que até que ponto o autor vai querer ir ou não, já são outros 500. E boa parte do carisma dos personagens de Bleach tem a ver com estilo. Vamos pegar o Zaraki como exemplo rapidão. Por que gostam tanto dele? Porque o Zaraki é forte, porque o Zaraki é estiloso e porque o Zaraki é divertido. E o Byakuya, o irmão da Rukia? Ele é forte, ele é elegante e ele é estiloso. E a Nel, essa Hankara aqui, ela é popular por quê? Além do fato dela ser waifu, ela é forte, na forma pequena dela ela é extremamente divertida e na forma adulta dela, além de bonita, ela é estilosa. Vocês estão entendendo? Isso se encaixa muito bem com o que eu disse pra vocês anteriormente, que o Kubo, ele é mestre em pegar conceitos e elementos muito absurdos e envelopar de um jeito brabíssimo pra gente falar, caraca, que foda que não sei que tem, sabe? Tanto que a gente vê muita gente pegando ranço de Naruto no arco da Guerra Ninja, principalmente em Boruto, por causa de falta de coerência com várias coisas. A gente vê, por mais que tenha pouco, porque o Oda escreve muito bem, algumas críticas muito pesadas por parte da fanbase até, não é hater de One Piece, não, é gente que realmente gosta de One Piece, de coisas que as pessoas elas olham e elas falam, peraí, parece que o Oda ele fez um negócio e aí ele esqueceu o que ele tinha feito e aí ele mudou tudo, sabe? Tipo o Shanks ter perdido o braço pra cobra, né? Mas em Bleach, até tem, né? Eu falei algumas críticas comuns ao longo desse vídeo aqui, mas quantas pessoas você vê, assim, em quantidade, criticando Bleach por aí? Com qual frequência você encontra essas pessoas? É muito menos. E não é porque Bleach é menos popular, porque por mais que seja uma diferença grande em termos de venda, Bleach é popular o suficiente pra ser disruptivo pra caramba também. Não é como se a gente tivesse, tipo, comparando o One Piece com o anime da Yakuza, que por mais que esteja popularzinho, algumas centenas de milhares de pessoas estão assistindo. Não, não é bem assim. Bleach, dezenas de milhões de pessoas já assistiram ou ainda assistem. Muito diferente. Muito diferente. Mas enfim, todo mundo entendeu o que eu quis dizer, certo? Por favor, me corrijam se eu estiver errado. Eu sei que tem muita gente fanática por Bleach que não pode falar um A de Bleach que pensa... Paciência, gente. Aqui a gente não passa pano. Por mais que eu goste das coisas que eu trago pro canal, e eu gosto muito de Bleach, vocês não têm ideia, eu fui uma das pessoas que passou quase 10 anos torcendo pra Bleach voltar desesperadamente, irritadíssimo porque não voltava, e falar, gente, esse troço vende horrores, por que não fizeram ainda? Eu tô felicíssimo com o carinho que Bleach tá ganhando nessas últimas temporadas. As mudanças de staff, todas muito bem acertadas e tudo mais. Um episódio melhor do que o outro. Eu termino o episódio porque eu tô acompanhando semanalmente, e eu fico triste porque eu tenho que esperar uma semana pelo próximo. Isso só acontece quando o troço é muito bom. E Bleach tá realmente muito bom. Já era muito bom, mas tá melhor ainda. Gradualmente melhor, assim, inclusive. Só que nem por isso é uma história perfeita, gente. Se os seres humanos não são perfeitos, alguma coisa que a gente cria vai ser perfeita. E se for perfeita, provavelmente essa coisa que a gente criou vai pegar ranço da humanidade. A humanidade dá agonia. De tão falho que o ser humano é. Principalmente no coletivo, se a gente vai falando de grandes massas. Nossa senhora, não tem nada mais burro do que pressão de grandes massas. De verdade. E aproveitando que eu comecei a falar das mudanças de staff, que Bleach tá muito bom, que eles estão fazendo com muito carinho e tudo mais, se a gente pisar num terreno um pouco espinhoso agora e olhar pra Bleach sobre um prisma muito mais capitalista, não separando o produto Bleach da obra Bleach. São dois lados da mesma moeda, eles se complementam. Só que é um terreno espinhoso porque existe uma discussão por parte da comunidade que é mais engajada e tal, porque tem muitas pessoas que acreditam que animes são só uma expressão de arte e deveriam ser tratados apenas como se fosse arte. E várias outras pessoas tratam animes como se fossem só produtos. Vários criadores de conteúdo aqui no YouTube, no nicho de animes, fazem isso. E, honestamente, por motivos diferentes, ambos estão errados pra variar. É muito triste, porque vira e mexe aqui no canal, eu aponto dois lados e aí eu simplesmente chamo os dois de burro e doisada, né? Mas é que não tem o que fazer. E não é porque, eu sou mais inteligente do que os dois. Não. É só porque eu não tô levando com emoção. Eu tô tentando ser um pouco mais pragmático. Elas ficam, ai. E elas esquecem de olhar pra realidade concreta, sabe? Como o mundo é. Elas entram na bolha e a bolha ilude essas pessoas, sabe? É muito triste. Enfim, olhando para Bleach de uma perspectiva mais de mercado, é compreensível porque a gente tá vendo essa melhora técnica gradual no anime de Bleach. Por mais que tenha tido 10 anos de gap
entre o final do arco dos Fullbringers e o começo desse último arco, Bleach tá vendendo horrores. E olha que o público de anime ele é mais cíclico. As pessoas elas perdem o interesse e voltam a ter interesse de tempos em tempos. Principalmente depois que elas envelhecem, hoje nem tanto, mas conforme as pessoas envelhecem, o interesse delas vai diminuindo. Elas vão ficando mais ocupadas e elas vão começando a priorizar outras coisas. E esse pessoal mais novo que começou a ver anime, não é um pessoal que costuma ter muita atenção e paciência pra assistir 300 episódios de um bagulho, sabe? Mesmo assim, tá dando muito certo. Tudo bem que, vendendo ou não, eles não precisavam ter feito essas melhorias todas nas staffs, na produção do anime, mas esse tipo de mudança tende a custar caro, e quando custa mais caro, o retorno tem que fazer sentido. E fora as mudanças relacionadas à tecnologia, ao avanço tecnológico na indústria de animes, eles fazem animes de uma forma bem diferente do que eles faziam há 15, 20 anos atrás. Bleach deixou de ser um anime long run, ele deixou de lançar semanalmente o ano inteiro, vários anos seguidos e tudo mais, e passou a ser anime de temporada. Inclusive, ele foi dividido em vários cursos. A cada 12, 13 episódios, eles dão uma pausa de pelo menos uns 6 meses. Isso tá deixando a produção muito mais saudável, eles estão conseguindo fazer cenas muito consistentes, que no começo não eram tão fluidas, mas eram visualmente lindas, que agora nessa nova temporada estão com uma fluidez muito maior. Sem mencionar o elenco de dubladores, que já era muito bom, a trilha sonora, que já era muito boa, dentre outras coisas que desde lá atrás já eram acima da média e sempre ajudaram pra caramba, tanto na imersão quanto no entretenimento que o público, nós, sentimos ao assistir Bleach. Sem mencionar o que eu falei mais cedo, que o Kubo tá participando da produção do anime. Participando naquelas, né? Ele tá só dando pitaco, mas são pitacos que fazem muita diferença. A gente tem coisas como a Bankai dessa mina aqui, que definitivamente foram absurdas, algumas alterações menores aqui e ali, que agregam muito valor pra história. Ele acaba corrigindo muitos erros que às vezes a gente nem vai ver, porque a gente não vai ficar sabendo que teve, né? Isso é muito importante sim, faz toda a diferença. Dragon Ball Daima, já trouxe aqui pro canal inclusive, teve isso com o Akira Toriyama antes do anime começar a ser transmitido pra TV, nos primeiros episódios pelo menos. Ele foi o grande responsável por boa parte do script no primeiro momento, e isso tá fazendo muita diferença. Fazia muito tempo que a gente não viu uma história tão sólida de Dragon Ball, gente. E não à toa, o anime de Bleach tá melhorando tanto o material original do mangá. Talvez não seria dessa forma se não tivesse a presença do autor ali no meio. Enfim, como o Bleach é imenso, daria pra fazer um vídeo gigantesco sobre isso. Eu provavelmente vou ter que acabar cortando muita coisa pro vídeo ficar um pouco mais dinâmico, porque eu falei, eu nem sei se já chegou a 1 hora de vídeo. Espero que não, porque senão vai ser muito chato editar. Mas, de todo modo, se você ainda não viu Bleach e chegou até aqui, eu espero que com o meu vídeo você tenha ficado interessado no assunto. Vira e mexe acontece das pessoas não terem visto o anime que eu tô recomendando, que eu tô falando a respeito aqui no YouTube, e elas acabam escrevendo pra mim nos comentários: Olha, não tava dando bola. ou olha, eu larguei mão desse anime, mas eu vou dar uma chance de novo, que não sei o que tem. Eu fico muito feliz, isso agrega valor pro meu trabalho, eu vejo sentido no que eu tô fazendo. Então, muito obrigado a todas as pessoas que deixam um comentário aqui nos vídeos, tá? É sempre muito gostoso de ler. Não é sempre que eu respondo, porque às vezes eu bato o olho e falo assim, eu não tenho o que responder, eu também não vou ficar forçando a barra com vocês, saca? Mas eu leio praticamente todos os comentários, pra não dizer todos, né? Vai que eu perdi algum sem querer. Agora, se você já viu Bleach, eu nem preciso falar nada, né? Ou você concordou comigo, ou você não concordou comigo. Se você quiser, me deixa saber o porquê. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, gente, e até a próxima.